Turma boa da Educação de Jovens e Adultos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse componente maravilhoso que é a História. Eu sou o professor Ananias Carvalho e serei o seu professor nessa nossa aula magnífica de História da melhor de todas as disciplinas. Então vamos lá ao tema de nossa aula. Vamos lá, galerinha? Aula de número 1, a primeira aula do componente, objeto de conhecimento, a crise do Império Romano. Detalhamento, a crise do mundo romano, os germanos. Então a gente vai começar a entender como é que foi a fragmentação do Império Romano e principalmente como é que foi as invasões e ocupações dos chamados povos bárbaros. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Falaremos então da crise do Império Romano. Diga-se de passagem, o Império Romano foi um dos maiores e mais extensos impérios da nossa história. A gente vai abordar então como é que se deu a crise desse império, a crise do mundo romano e como foram as transformações que, de certa forma, moldaram a Europa como a gente conhece hoje, de vários países, com vários idiomas e várias culturas diferenciadas. É muito importante lembrar que o Império Romano foi dividido a princípio ali no final da Era Antiga entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Império Romano, romano com sede em Roma, e o dito Império Bizantino, o chamado Império Romano do Oriente. Mas para essa aula a gente vai enfocar um pouquinho mais no Império Romano do Ocidente, que foi ali, de certa forma, fragmentado com as invasões dos povos bárbaros, ou melhor, dos povos germânicos. Inclusive a gente vai refletir também um pouquinho sobre esse conceito que é muito utilizado pelos historiadores e alguns estudiosos, de chamar os povos que não eram romanos, ou seja, não eram latinos, de povos bárbaros. Inclusive, essa nomenclatura, por assim dizer, de bárbaro, ela é um pouco pejorativa e preconceituosa, porque os próprios romanos diziam que tudo aquilo que não era romano era inferior, ou seja, era bárbaro. Trouxe um texto para a gente ajudar a compreender. Opa, professor, como assim? Antes de mais nada, vou apresentar onde estou, galera. Estou aqui na frente do Coliseu Romano, um símbolo do Império Romano, onde os gladiadores lutavam e entretinham o povo na chamada política do pão e circo ali do Império Romano. E por que eu estou aqui, professor? Justamente para introduzir esse conteúdo para vocês, para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre o Império Romano propriamente dito. Vamos então ao texto para a gente entender um pouco mais a crise do mundo romano. A partir do século II, especialmente no século III, a civilização romana mergulhou em sucessivas crises, iniciando um período que alguns historiadores denominam de Baixo Império, outro Antiguidade Tardia. Vamos então compreender um pouquinho mais a crise desse império e como foi de fato o fim do grande Império Romano. Vamos ao texto, vamos lá, galera. Dentre as causas da queda do Império Romano estão disputas internas pelo poder, invasões bárbaras, divisão do Ocidente do Oriente, crise econômica e o crescimento do cristianismo. Então a gente vai abordar esses tópicos bastante interessantes para a gente entender como é que foi ali a desintegração do grande Império Romano. Vamos então a esses tópicos interessante para a gente entender. Primeiro, a gente vai entender que houve a crise também porque houveram disputas internas pelo poder, ou seja, de dentro do próprio Império Romano. Também houveram as invasões bárbaras, invasões germânicas, tá, gente? A gente também vai aprofundar esse conteúdo um pouco mais. E também a gente vai verificar que a divisão do Império Romano entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, também foi um fator ali preponderante ali para chegada da crise que culminou com a queda e a desintegração do Império Romano. Além disso, a gente tem também a questão cristã, que também foi um dos motivos ali da crise do Império. A gente vai entender o surgimento do cristianismo também e como essa doutrina foi fundamental para a gente verificar as mudanças do mundo ocidental e também, consequentemente, ali a crise desse Império Romano, até porque houve uma divisão interna entre aquelas pessoas que preferiam
continuar com as antigas práticas pagãs. Eita, quase que não sai. E também os novos adeptos do cristianismo, que era a religião que estava em franca expansão, por assim dizer. Então vamos lá, gente. Para começar a nossa aula, vamos então compreender quais foram as disputas internas que, de certa forma, ajudaram muito ali a desintegrar, por assim dizer, o grande e fabuloso Império Romano. Vamos ao texto então, vamos compreender um pouco mais, vamos lá? Disputas internas. O regime de governo de Roma mudou de república para império com Júlio César no século I a.C. No entanto, apesar de ter se proclamado imperador, César manteve algumas instituições da república, como o Senado. Gente, o Senado era um órgão bastante importante e tinha bastante influência na Roma. E esse Senado também era composto pela aristocracia romana e tinha um interesse que muitas vezes era um interesse conflitantes uns com os outros. Isso acabou gerando uma crise interna dentro do próprio império. Nem todos os imperadores, porém, respeitaram o poder dos senadores. Isso acabou por gerar mais atritos entre as classes políticas e militares. Vamos adiante, vamos lá então compreender. À medida que o império se expandia, ou seja, crescia cada vez mais, ficava cada vez mais difícil controlar os generais e os governadores das províncias. Se a gente compreender e analisar um pouco o mapa do Império Romano, a gente vê que é um império de dimensões ali extraordinárias, muito grande, ou seja, era difícil de controlar e de administrar o império tão vasto e tão numeroso e tão culturalmente diverso. Inclusive, um dos mecanismos de dominação dos próprios romanos era, de certa forma, dar autonomia para que as províncias continuassem com suas tradições e culturas, mas isso acabava fragmentando ali o Império Romano ao ponto de ser quase impossível para o imperador dar conta de administrar todo esse vasto território. Então isso gerava também uma crise de identidade dentro do próprio Império Romano. Além do mais, gente, o Império Romano era, de certa forma, um território que sobrevivia de guerras, de pilhagens e de saques, como todo o império em expansão. Chegou um certo ponto em que não existia mais, ou seja, era muito difícil ter novas terras para conquistar. E isso acabou gerando também uma crise de abastecimento dentro do Império Romano. Nessa época, que ficou conhecida como a Pax Romana, ou seja, o período de paz, foi cada vez mais difícil para o Império administrar todo esse vasto território. Não devemos esquecer que o Império Romano chegou a ter, prestem atenção, olha só o quão grande era esse império, 10.000 quilômetros de extensão, com o território do norte da África, Oriente Médio e Europa Central. Assim, com um ótimo exército nas mãos, alguns generais se rebelaram contra o poder central, mergulhando o império em crises e guerras civis. Olha só como essa crise de dentro do Império Romano, ou seja, uma crise interna, foi um fator também importante para a gente entender a crise e, posteriormente, a desintegração do Império Romano do Ocidente. Sempre bom destacar isso, tá, gente? Por que eu falo Império Romano do Ocidente? Porque no Oriente ainda o Império Bizantino sobreviverá por séculos e séculos, caindo ali no final do século XV com a invasão ali dos turcos otomanos. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Além da crise interna, ou seja, uma crise de dentro do Império, outra questão que ajudou ali também a enfraquecer o Império Romano foi o crescimento do cristianismo. Para a gente entender, o cristianismo é uma doutrina ali embasada na crença e nos princípios de Jesus Cristo, por isso o nome cristianismo, que obviamente vocês devem conhecer, que é uma doutrina bastante importante para os dias atuais, inclusive grande parte ali do mundo ocidental, ele tem o cristianismo como sua religião oficial, inclusive o próprio Brasil, o próprio Amazonas, a maioria da população tem o cristianismo como a sua religião, digamos assim, a religião em que pratica, independente das várias ramificações, evangélicos, protestantes, católicos, enfim, o cristianismo é, de certa forma, uma doutrina muito importante para a gente entender o nosso mundo ocidental. E como é que então aconteceu o surgimento do cristianismo? A princípio,
a gente sabe que era uma religião de pequenos adeptos, que foi crescendo cada vez mais, e no seio do Império Romano, a princípio, a priori, prestem atenção, foi uma doutrina que foi perseguida pelo Império Romano. Inclusive, os primeiros cristãos ali foram perseguidos, grande parte deles foram mortos, executados por pregarem ali essa doutrina. Inclusive, grandes apóstolos, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, enfim, foram perseguidos e mortos pelo Império Romano. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, enquanto o apóstolo Paulo foi decapitado. Enfim, vocês devem compreender que, a princípio, nos primeiros cristãos eram perseguidos. Só que o Império Romano ele tinha algo que, de certa forma, era revolucionário para a época. Era a ideia de salvação. E no Império Romano, grande parte da população pobre vivia uma vida paupérrima, miserável, e viam no cristianismo a chance de salvar-se, da salvação, de você, obedecendo os princípios da igreja, ao final da sua vida, você ser salvo, você ir para o paraíso. E isso em si, essa ideia de salvação, é uma ideia revolucionária. Isso fez com que o cristianismo crescesse de forma exponencial no Império Romano, a ponto de certa forma, incomodar o governo central, até o ponto do próprio governo central, do próprio imperador, aceitar e legalizar o cristianismo e, por consequência, fazer com que o próprio Império Romano reconhecesse o cristianismo como sua religião oficial. Só que, galera, a grande maioria naquele momento, a priori, dos romanos, eles tinham a sua religião, que era uma religião que a gente pode dizer que era de origem pagã, que acreditavam nos deuses ali, Júpiter, Marte, enfim, os deuses do panteão romano ainda eram cultuados. E a chegada e o crescimento do cristianismo também ajudou a fragmentar o já enfraquecido Império Romano. Vamos ao texto para a gente compreender como o cristianismo também contribuiu ali para a crise do Império Romano. Crescimento do cristianismo. Difundida nas províncias romanas, essa religião monoteísta pregava a salvação eterna, o perdão dos pecados e a recompensa de viver no paraíso após a morte. Mais uma vez, galera, essa ideia de salvação, ela é revolucionária, gente. Por que revolucionária? Porque era inédita até então. Religião alguma pregava isso, pregava que você, se obedecesse princípios da igreja, ao final da morte, você iria viver no paraíso, você ia ser salvo, salvo de viver uma vida de sofrimento. Isso era revolucionário. Para a pessoa que não tem nada, que vive uma vida paupérrima, essa esperança ela é o que dá força. Inclusive explica basicamente como o cristianismo cresce muito em ambientes onde a pobreza ela é bastante forte, tá, gente? Vamos adiante. O surgimento do cristianismo aumentou a crise de identidade pelo qual passava o Império Romano. Vamos adiante, vamos lá. Os cristãos foram considerados ilegais até 313 d.C., quando o imperador Constantino decretou o fim da perseguição com o Edito de Milão. Isso não significou a paz imediata, pois outros imperadores tentaram restaurar as práticas pagãs. Inclusive, um dos imperadores que é bastante famoso, inclusive na história, é o imperador Nero, que, segundo alguns historiadores, essa é uma alegação, inclusive contestada por outros, incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos, que basicamente fez com que se intensificasse a perseguição em cima desses praticantes da religião cristã. Essa luta entre o paganismo e o cristianismo desgastava internamente a sociedade e o governo romano, que já se encontravam bem divididos. Então a gente vê que uma questão bastante importante e bastante interessante para a gente compreender também o Império Romano é o fato do crescimento do cristianismo ter dividido a sociedade e, basicamente, feito com que grande parte das práticas pagãs fossem abandonadas aos poucos, mas não totalmente, fazendo com que houvesse uma crise de identidade dentro do próprio império. Vamos adiante, vamos lá compreender um pouco mais sobre a crise do Império Romano. Além dessas crises internas,
além do surgimento do cristianismo, a gente teve também outro fator que ajudou também a gente compreender ali a crise do Império Romano, que é a divisão entre Ocidente e Oriente. Trouxe para vocês um mapa que vai nos ajudar a entender basicamente como é que ficou dividido esse Império Romano. Uma das medidas tomadas para melhorar a administração imperial foi dividir o Império Romano em duas partes, ou seja, o Império Romano do Oriente, que é o Império Romano que a gente conhece como o Grande Império Romano com capital, sede em Roma, e o Império Romano do Ocidente, que tinha ali como, digamos assim, a sua capital, a cidade de Bizâncio, que posteriormente vai ser conhecido também como Constantinopla. Então a gente vê que essa divisão entre Império Romano do Ocidente e do Oriente também foi um ponto ali bastante importante para a gente compreender a crise do Império Romano. Exatamente com o surgimento desse império, inclusive a princípio, houve a transferência da capital de Roma para Bizâncio, que era basicamente uma cidade construída pelo imperador, que basicamente tinha ali toda a sua administração. Posteriormente houve a divisão legal entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Houve também, no que tange ao cristianismo, que a gente chama de cisma do Oriente, que foi a divisão dentro da própria igreja cristã, que os bizantinos, digamos assim, começaram a não aceitar mais a autoridade do Papa, que era o chefe da igreja católica naquele momento, e passaram então a ter sua própria religião, a chamada religião ortodoxa, que a gente conhece até os dias de hoje. Então a gente vê que essa divisão também foi um fator importante para a gente compreender ali a crise do grande Império Romano. Olha o que o texto fala para a gente. Uma das medidas tomadas para melhorar a administração imperial foi dividir o Império Romano em duas partes, por volta do ano 300 d.C. A parte ocidental teria como capital Roma, enquanto a oriental, a sede seria a cidade de Bizâncio. Bizâncio, também conhecido como Constantinopla, que hoje está localizado ali na Turquia, pertencente ali à cidade de Istambul. Inclusive, essa cidade é bastante rica culturalmente falando. Vamos adiante, vamos lá. Durante o reinado do imperador Constantino, a cidade de Bizâncio passou a se denominar Constantinopla e mais tarde, com o domínio dos muçulmanos, foi chamada também de Istambul. Inclusive, o nome atual da cidade é Istambul, que foi, a princípio, católica, posteriormente cristã-ortodoxa, e agora também ela é ali uma cidade com grande influência muçulmana, grande influência ali do islamismo. Então essa divisão também foi fundamental para a gente entender a crise do Império Romano. Vamos adiante agora entender outra questão importante para a gente basicamente entender o que levou à desintegração do Império Romano. Dificuldades externas, ou seja, de fora do Império Romano, que basicamente eram as invasões bárbaras, as invasões germânicas, que, ao fim e ao cabo, foram um fator preponderante ali para a queda do Império. A intensificação dos conflitos com os povos germânicos da região fronteiriça do rio Reno e Danúbio obrigou Roma a construir novas dispendiosas muralhas, aumentando os problemas da economia romana. Os imperadores foram obrigados a aumentar a força dos exércitos, realizar obras de defesa, participar de campanhas militares, algo dispendioso em tempos de crise. Houve também o que a gente conhece como a germanização do exército romano, ou seja, a entrada de germânicos, de algumas tribos ali, digamos assim, que foram basicamente um início de uma germanização ali do território romano. A princípio, a gente vai entender que alguns povos germânicos, ou melhor, não germânicos, de origem ali tártaro-mongol, que no caso eram os hunos, começaram a invadir a região vindo do norte. E isso forçou muitos povos a adentrarem para o Império Romano. A princípio, houve uma migração pacífica, onde alguns líderes tribais pediram autorização do governo romano para adentrar o território e, posteriormente, houve a fase que a gente conhece como fase das invasões,
onde de fato houve uma invasão dos povos germânicos que estabeleceram-se ali dentro do Império Romano. Professor, e os romanos, professor, não reagiram a essa invasão? Não lutaram? Não tinham um exército poderoso? Só que estava tão enfraquecido, a crise estava tão instaurada dentro do Império, que ele não pôde resistir, acabou cedendo, fazendo com que o grande Império Romano se fragmentasse ao fim e ao cabo. E é importante vocês entenderem isso, tá, gente? Houve primeiramente uma crise interna dentro do Império Romano, ocasionada por vários fatores, disputa por poder, surgimento do cristianismo, divisão do império, e posteriormente a gente vai entender que houve também a invasão, as invasões germânicas que fragmentaram o Império Romano, dando origem aos países que a gente vai conhecer agora nos dias atuais. Obviamente que não houve o surgimento desses países de uma hora para outra, foi todo um contexto histórico que a gente vai estudar e vai conhecer nas outras aulas, tá, galera? Vamos então ao texto, vamos lá. Vamos adiante. Para fugir do invasor, muitos se refugiaram no campo, até mesmo a produção agrícola voltou-se para a autossuficiência e progressivamente deixou de ser vista ao mercado externo. Vamos adiante, vamos lá. Até mesmo as propriedades tendiam a dividir-se em núcleos menores, ainda cultivados por trabalhos escravizados e por camponeses dependentes, isso é, de vínculos à propriedade do senhor, a qual pagavam renda em espécie pelo seu lote em regime de colonato. Galera, isso aqui é interessante, porque o Império Romano existiam as cidades e grande parte da vida política de Roma acontecia nas cidades, inclusive na própria Roma. Com as invasões bárbaras, as pessoas buscavam então por proteção, acabando então de sair das cidades, que naquele momento era perigoso, até porque estavam acontecendo as invasões bárbaras, e passaram a ir para o campo, onde lá existiam os senhores que poderiam proteger essas pessoas. Então as pessoas se submetiam à vontade e algumas obrigações em relação aos senhores de terra. Futuramente a gente vai entender que essa ruralização do Império Romano, melhor, da Europa Ocidental, deu origem a um regime ali que a gente conhece como feudalismo. Mas antes a gente vai focar nas invasões bárbaras, nas invasões romanas, ou melhor, germânicas, para a gente entender de fato como é que foi ali a desintegração do Império Romano. Vamos então a ela. Vamos lá, gente. As invasões bárbaras. Os bárbaros aqui, entre aspas, eu coloquei entre aspas por quê, professor? Porque essa nomenclatura ela é carregada de preconceito, tá, gente? É um termo pejorativo. Como os romanos não conheciam a cultura dos povos que viviam além das suas fronteiras, eles costumavam chamar esses povos de bárbaros. Só que essa nomenclatura ela é preconceituosa, esse termo é pejorativo. Por quê, gente? Porque cada povo, cada etnia tinha cultura diferente. Não existia apenas um povo bárbaro. Existiam vários povos, os lombardos, os francos, os ostrogodos, enfim, vários povos que eram vistos de forma preconceituosa, xenofóbica, pelos germânicos de bárbaros, e eram aqueles povos fora do território imperial, ou seja, fora do território romano, que os romanos não conseguiram derrotar e ocupar as terras. Alguns deles, contudo, participavam das batalhas junto ao exército romano e outros chegaram a integrar o próprio exército imperial, o que eu falei para vocês, o processo de germanização ali do império. Vamos adiante, vamos lá. Devido a disputas internas e à crise econômica, o exército romano perdeu muito da sua eficiência. Assim, os bárbaros conseguiram derrotá-lo e expandir seu território pouco a pouco. Os chefes bárbaros, entretanto, faziam questão de conservar várias instituições romanas e muitos se convertiam ao cristianismo a fim de poder serem aceitos pelos antigos romanos. Mais uma vez, tá, gente? Quando eu falo bárbaro, só para a gente ter isso em mente, eu estou falando ali de povos não romanos, povos germânicos e também de outras etnias, como os próprios hunos, que não eram germânicos, mas sim de origem tártaro-mongol. Vou trazer um pequeno texto agora, melhor, um pequeno vídeo que vai nos ajudar a compreender como é que foi de fato as invasões bárbaras. Vamos a ele, vamos lá. Principais povos que invadiram o Império Romano. Hunos, povos de origem asiática liderados por Átila,
Sob sua liderança, os hunos conquistaram terras do rio Volga ao rio Reno. Visigodos saíram da região próxima à foz do rio Danúbio e atingiram a Península Balcânica, a Península Itálica, a Gália, além de dominar praticamente toda a Península Ibérica. Liderados por Alarico, em 410, saquearam Roma e deixaram o resto da Península Itálica destruída. Anglo-saxões, originários da região da atual Dinamarca e do noroeste da atual Alemanha, ocuparam a Britânia, atual Inglaterra. Francos saíram da região próxima à foz do rio Reno e dominaram a maior parte da Gália, atual França. Vândalos, de origem germânica, atravessaram a Gália e alcançaram a Península Ibérica e o norte da África. Fixaram-se na Mauritânia, norte da África. Suevos, originários das margens do Báltico, estabeleceram-se no noroeste da Península Ibérica, ocupando grande parte do atual território de Portugal. Burgúndios saíram da Europa Central e estabeleceram-se no sudeste da Gália. Lombardos partiram do norte da Germânia e dirigiram-se para o sudeste e depois para o norte da Península Itálica. Ostrogodos deixaram a região da foz do rio Dnieper e avançaram para o oeste, até a Península Itálica. Fixaram-se na região da atual Hungria. Então a gente viu que o Império Romano foi fragmentado e invadido. Gente, vamos entender as invasões bárbaras, tá, gente? Mais uma vez, falando bárbaros, mas eram vários povos de origens germânicas que, a princípio, no primeiro momento, migraram para o Império Romano, inclusive pediram autorização do próprio governo para adentrarem nos territórios romanos. Houve também o processo de germanização do próprio exército romano e, no segundo momento, houve-se um processo de invasão bárbara, invasões bárbaras, onde vários povos de origens germânicas acabaram de se estabelecendo no Império Romano do Ocidente. Professor, e o Império Romano do Oriente, professor? O Império Bizantino, o que aconteceu? Continuou sendo administrado ali, continuou esplendoroso muitas das vezes, até ali o final do século XV, onde foi invadido pelos turcos otomanos, mas isso é assunto para outra aula. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. As invasões dos povos germânicos foram, de um lado, ações militares de conquista, como eu falei para vocês, invasões de fato, e de outro, migrações pacíficas, onde, aceitas pelos imperadores, as famosas fronteiras romanas se tornaram uma verdadeira avenida por onde iam e vinham inúmeros povos germânicos que se estabeleceram em determinada área ali da Europa Ocidental. Inclusive, grande parte das chamadas línguas que a gente fala hoje, os idiomas que a gente fala hoje, tem origem tanto ali de dialetos germânicos como o próprio latim, gente, que era o idioma oficial ali do Império Romano, surgindo as chamadas línguas latinas, como o português, o francês, o espanhol e outras línguas ali que são de origem latina, misturada ali com os dialetos dos germânicos. Olha o que eu te falar pra gente. Os germânicos praticavam agricultura e pastoreio, não tinham desenvolvimento da escrita e habitavam terras comunitárias. Vamos adiante, vamos lá. Quanto à autoridade dos chefes da linhagem, estendiam-se distantes, além de escravizados e órfãos, todos deviam obediência a ele, ou seja, à autoridade do chefe de linhagem. Aspectos culturais e religiosos estavam vinculados ao espírito da terra, chamadas religiões de origem pagã, que eram praticadas pelos germânicos. A tribo era comandada pelo rei, um chefe escolhido entre todos os homens daquela sociedade. Então a gente vê que, culturalmente falando, existia uma diferença bastante acentuada em relação às práticas romanas. A gente vê que houve a crise interna do Império Romano, consequentemente a fragmentação, as invasões bárbaras, que deram origem ali que a gente vai conhecer ao chamado mundo feudal ocidental. Quando a gente fala de feudalismo, de Idade Média, prestem atenção, não aconteceu igual em todo lugar. Existiam várias
características onde diversos povos, diversas regiões ali tinham diferenças um com o outro. Quando a gente fala de feudalismo, de Idade Média, a gente está falando especificamente ali da Europa Ocidental, precisamente na região onde hoje a gente tem a França, a Alemanha e também a Espanha. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Os historiadores acreditam que a chegada dos hunos pressionou os povos germânicos, que passaram a exercer pressão cada vez mais forte sobre as fronteiras do Império Romano. Os hunos, que era uma outra etnia, outro povo de origem tártaro-mongol, que era conhecido pela sua violência quando invadiam fronteiras, era um povo que pressionou, inclusive, grande parte do Império Romano foi ocupada e invadida pelos hunos. Essa invasão, inclusive, existe histórias e lendas que colocam o Átila, que era conhecido como flagelo dos hunos, às portas de invadir Roma, acabou recuando e fazendo com que Roma não caísse nas mãos dos hunos. Muitos acreditam que foi o próprio Papa. Isso aqui é uma informação não oficial, tá, gente? É só um conhecimento ali para a gente entender um pouco mais. O próprio Papa, segundo algumas histórias, interviu e impediu que o Átila invadisse ali Roma e saqueasse, destruísse a cidade histórica, a cidade eterna. Os hunos causaram a migração dos ostrogodos, visigodos, álanos, burgúndios, suevos, vândalos e muitos outros para as terras do Império Romano, desencadeando e finalizando as chamadas invasões germânicas no Império Romano do Ocidente. Beleza, gente? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês e a gente vai finalizando por aqui.